Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Hoje o Senhor me acordou muito cedo, mais ou menos às 4 da manhã, e falou aos meus ouvidos, sussurrando, e disse: minha filha, acorda, grava um vídeo, uma mensagem para algumas pessoas que estão sofrendo de depressão. Então hoje o tema é sobre depressão. Esse vídeo é dedicado a você que está com essa luta na sua alma, que vem sofrendo há muito tempo, está meio que perdido, não sabe como agir, está querendo desistir da sua vida. Mas essa manhã o Senhor trouxe uma mensagem especial para o teu coração. Primeiramente para dizer que o Senhor te ama, que Ele não desistiu de você, que Ele tem ouvido o seu clamor. O seu clamor chegou aos ouvidos do Senhor. Então esse é o tema que eu quero abordar essa manhã com você, que o Senhor falou diretamente ao meu coração. E eu senti uma grande compaixão, e não consegui mais dormir, e sentei no computador e fui fazer essa mensagem, e eu dedico ela especialmente para você. Deixa eu abrir aqui. Nós temos, o Ministério Abnegar tem um seminário chamado Guerreando contra a Depressão. A gente aborda com bem profundidade esse tema, para você conhecer, mas eu vou falar especialmente o que o Senhor colocou no meu coração. Pontos que a gente trabalha no seminário, mas outras coisas que o Senhor me trouxe, essa revelação, que é diretamente para a tua vida. Quero consagrar esse vídeo ao Senhor com o Salmo 18, versículo 6, que já está aí na sua tela, que diz assim. Inclusive o Senhor me deu esse versículo também. Esse versículo eu dedico a você. Na minha angústia clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Olha só. Você que está nesse problema, enfrentando essa tristeza profunda, há muito tempo você está tomando remédio, está fazendo de tudo, participando de campanhas, e o Senhor ainda não... E você não conseguiu ainda ter uma melhora nessa situação de depressão que você se encontra. O Senhor está te dizendo nessa manhã que Ele está ouvindo a sua voz, que o seu clamor chegou aos ouvidos dEle. E Ele incomodou essa serva aqui para trazer essa mensagem para você. Eu espero que entre no seu coração, que de alguma forma o Senhor traga esse bálsamo de cura que você tanto precisa, esse alívio, que o Senhor enxugue as lágrimas dos seus olhos e essa angústia que está no seu coração. Então a depressão, meus irmãos, é uma coisa muito séria. Muitas pessoas nessa nossa era contemporânea têm sofrido disso, não sabem como agir, muitas vezes os parentes não conseguem entender, muitas pessoas com uma baita insensibilidade não conseguem entender e não conseguem lidar com uma pessoa depressiva. Às vezes na família você não tem esse apoio, não é verdade? Muitas pessoas ficam achando que você está com manha, você está com frescura, desculpa até o termo, as pessoas falam isso, que eu já ouvi bastante. E nós atendemos muitas pessoas com problema de depressão. E pela misericórdia de Deus, o Senhor tem restaurado vidas, tem transformado, tem tirado esse pano de luto, esse pano de saco e colocado nessas pessoas um sorriso nos lábios, sabe? Uma alegria para viver. E o Ministério de Libertação, ele vem com esse suporte também para ajudar. Porque no mapeamento, quando a gente começa a investigar as causas dessa depressão, muitas vezes, digo assim, 95% de vezes você consegue descobrir, né, o ponto que originou a raiz desse problema. E quando a gente não consegue no mapeamento, o Senhor revela. Então a pessoa 100% ela sai com uma resposta desse quadro que ela está ancorada, ela não consegue entender de onde vem isso, está tomando remédio há muito tempo, mas não melhora. Então vamos falar um pouquinho sobre depressão. Toda doença, como a gente vem falando, ela pode ser do corpo, da alma ou do espírito. Então a gente vai ter 3 formas de depressão. Primeiro, a depressão pode ser uma doença do corpo. Algumas pessoas realmente ela tem depressão porque é um problema orgânico.
uma falta de hormônio, principalmente a dopamina e a serotonina. Então ela vai precisar tomar remédios para que essa depressão melhore. Quando é um problema realmente do corpo, problema hormonal, com medicamento ela fica bem, ela consegue voltar, né? A gente vai ter também outra modalidade que é a depressão da alma, a gente chama de depressão reativa. O que significa que seria isso? É uma reação a uma dor, a um sofrimento, a perda de um filho, a perda de pais, separações, falências, desemprego. A tristeza chega e a pessoa não consegue superar a tristeza. A pessoa sente vontade de morrer. Só que isso é momentâneo. Essa depressão reativa, ela passa, né? No momento que passa o luto, no momento que a pessoa consegue um emprego, demora um pouquinho, mas ela consegue melhorar. O problema é que às vezes a depressão reativa, se você intensificar ela, se você não conseguir reagir, seja por suas próprias forças ou procurando a ajuda de outra pessoa, você pode desencadear um problema espiritual. E essa depressão ela pode se tornar uma depressão espiritual. Eu atendo muitas pessoas que estão num luto profundo e ela não conseguiu reagir e sair da depressão reativa e se tornou uma depressão espiritual. Que aí precisa de fazer um tratamento mais espiritual para Deus tratar essas feridas. E nós temos a depressão que pode vir do espírito, que é a depressão espiritual. Ela tem várias raízes, mas a principal delas pode ser o aborto, né? Mas a gente pode, não quero falar de aborto aqui, mas a gente vai esmiuçar outras causas, que não só o aborto, mas vários problemas hereditários, problemas psicossomáticos, né? Falando primeiro dessa depressão reativa, essa depressão, quando ela é uma doença do corpo, é muito fácil de entender, né? Ela é um problema hormonal que a pessoa tem e ela vai precisar melhorar com medicamento. E agora eu quero falar só um pouquinho sobre essa depressão reativa, depois eu esmiuço mais essa depressão que vem do espírito, essa depressão espiritual. Na Bíblia, nós vemos alguns exemplos de pessoas que tiveram essa depressão reativa, causada por sofrimento, como é o caso de de Jacó, o pai de José. Quando José é vendido pelos irmãos, e os irmãos de José chegam para dar notícias, os irmãos já sabem essa história, para o pai, que ele foi uma fera que comeu, que matou ele, eles trazem a capa dele, aquela túnica toda suja de sangue. Quando Jacó se depara com a situação dramática de ver esse filho que ele amava tanto, que ele desejou tanto, que era o filho da mulher amada, então ele fica com uma profunda tristeza. E a Bíblia relata essa história em Gênesis 37, que fala assim, eu já até coloquei o versículo, ó. Então Jacó rasgou as vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou o seu filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele recusou, porém, ser consolado e disse, porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura, assim chorou seu pai. Jacó, ele estava naquele luto tão profundo, porque ele acreditou que, na verdade, tudo era uma mentira dos irmãos, né? Na verdade, os irmãos venderam José, né? Mas eles disseram que foi uma fera que tinha matado ele. Mas Jacó não sabia da história, né? Ele não tinha tido ainda a revelação, então ele achou que realmente o filho tinha morrido, então ele chorou profundamente. Isso aí é uma depressão reativa, é normal. Ele chorou, ele não aceitou ser consolado por ninguém. Aí está esse exemplo nas escrituras dessa depressão reativa. Ele diz que ele sentiu assim, eu vou chorar até eu morrer, eu vou descer à sepultura com essa dor, que o meu filho morreu. Não, mas na verdade Deus foi tratando e essa dor passou. Ele não morreu com essa dor. O Senhor foi tratando com os dias esse luto, esse falso luto, mas que para ele era um luto de verdade, foi passando. Outro exemplo que nós encontramos sobre essa depressão reativa é sobre Elias, quando Jezabel está tentando persegui-lo. Então ele sai de um mover espiritual tão grande, né? Os irmãos sabem essa história também dos profetas de Baal, mas de repente quando ele descobre que Jezabel está tentando matá-lo, ele fica extremamente deprimido, ele entra numa caverna, ele quer entregar tudo, o ministério, então ele entra numa depressão reativa, ficou com medo, ficou afugentado,
E a Bíblia fala isso em 1 Reis. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba, de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, ele disse, Senhor, já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Então isso é um tipo também de depressão reativa. Elias sentiu isso, ele sentiu, eu não sou melhor, estão tentando me matar, eu não tenho chamado, meu chamado não é para esse negócio. De repente ele se viu com medo e caiu nessa depressão. Mas depois você vai ver que em 1 Reis 19, 15, 16, o Senhor tira ele dessa tristeza, quando o Senhor fala assim, o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abal-Meolá, para suceder a você como profeta. Ele orou e o Senhor levantou um sucessor para ele, mas de repente ele se animou, porque o Senhor chamou de novo ele para o ofício. Olha, eu chamei para ser profeta, vai lá, unge esses 2 reis e mais um outro profeta, que eu estou te levantando, esse é teu chamado. De repente ele se alegrou, se levantou e foi fazer o que o Senhor falou. Isso é um tipo de reação, depressão reativa. A pessoa ela fica num determinado momento, nesse estado de tristeza, de luto, de se sentindo um pouco incompleto, não sabendo para onde vai, mas isso passa, tá? Isso é normal. E agora eu queria também trabalhar um pouquinho sobre essa outra forma, né? Fazendo analogia de novo com aquela depressão que é biológica, que é química, com agora a depressão espiritual. O problema é que quando você faz tratamento, você não descobre nada. Teus exames dá tudo bem, não tem nenhum problema, não tem nenhum distúrbio hormonal, não tem nenhum problema que esse a gente está vendo aqui, problemas químicos, que são as variações dos neurotransmissores, que correlacionam-se com esses hormônios, principalmente esses hormônios, a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, que são os fatores biológicos que, se você não tiver, o seu corpo tiver com necessidade desses hormônios, você pode ter essas disfunções biológicas, distúrbios hormonais, esse quadradinho que está falando aqui, que pode causar uma depressão biológica, metais tóxicos, falta de nutrientes, estresse, problema de sono com apneia, problemas intestinais. É comprovado que esses hormônios eles trabalham diretamente no intestino, e já é comprovado que as pessoas que elas não têm um bom funcionamento intestinal, elas são muito mal-humoradas. Então a medicina entende que isso pode causar um certo tipo de depressão, né? Porque são problemas de distúrbios hormonais. E eu coloquei aqui doenças terminais, porque muitas pessoas, quando elas estão enfrentando algum tipo de doenças, elas podem entrar numa depressão, até por conta do trabalho, do tratamento que ela está fazendo com quimioterapia, radioterapia. Ela pode ter uma queda hormonal, ela pode ter um quadro depressivo. Isso também pode ocasionar. Esse esquema nós tiramos do livro do pastor Cote, Raiz da Depressão. Ele trabalha com muita profundidade, né, a questão da depressão. Depois vocês adquirem esse material e vocês podem se aprofundar. Aqui é só um vídeo mesmo que o Senhor colocou no meu coração para te ajudar de alguma forma, para você entender um pouco do que possivelmente está acontecendo com você. Do outro lado, nós vamos ter a depressão espiritual, que ela pode ser ocasionada por traumas do passado, experiências negativas no passado, ensinos do passado, coisas erradas que você aprendeu, coisas que você se envolveu. Então você vai ter circunstâncias vivenciais da sua vida que vai te traumatizar, que vai gerar esse quadro, né? E esses distúrbios emocionais e psicológicos. Você pode desenvolver esses problemas. Então isso daí só pode ser enfrentado se você faz exames, você descobre que não tem nenhum tipo de problema hormonal.
Você não está passando por nenhuma dor reativa, que seria uma perca de um ente querido, um divórcio, um rompimento amoroso, um problema de você estar desempregado, não sei, algo que é uma coisa momentânea. Se você não tem nenhum problema biológico, você não está sofrendo nenhum tipo de perda e você continua sentindo depressão, possivelmente esse seu estado é espiritual, que está correlacionado com esse quadro que está aqui à sua direita, né? Está correlacionado com traumas do passado, experiências negativas, de rompimentos, né? Circunstâncias da sua vida que você viveu e que pode estar ocasionando esses problemas emocionais e psicológicos, psicossomáticos, né? E aí você vai desenvolver algumas doenças, pode ser psicossomáticas, como ansiedade, né? Medo, pânico, né? Tudo isso pode estar acionado a problemas do seu passado. Por exemplo, essa ansiedade, que também pode ter outro viés, que é a ociosidade. A pessoa não consegue se levantar, ela não consegue fazer nada, ela só quer ficar no quarto escuro. Quando a gente fala de passividade, a gente fala de todo tipo de perversão sexual, que também ocasiona essa depressão espiritual, que a gente pode incluir aí nessa passividade, nessa perversão sexual. Pessoas que sofreram abusos sexuais, que se envolveram em pornografia, masturbação, que se envolveram com sexo ilícito com animais, que é a bestialidade. Tudo que é perversão sexual pode desencadear um quadro de depressão. Outro grande problema é a falta de perdão, porque a Bíblia fala que a pessoa que não perdoa, ela se aprisiona. Espíritos começam a perturbar essa pessoa. A Bíblia vai falar dos verdugos, né, que acorrentam a pessoa. Então muita gente tem dificuldade de perdoar. E toda pessoa que tem mágoa, que ela tem essa dificuldade, ela vai ter essa raiz de amargura e isso gera um estado de depressão. Mais cedo ou mais tarde você vai se aprisionar num quadro de depressão. Então é muito importante que você tente melhorar esse problema de não perdoar, essa retenção de perdão. Então a gente trabalha com muita profundidade no Ministério de Libertação, ensinando as pessoas que o perdão não é um sentimento, a gente não lida com perdão a nível de sentimento. O perdão é algo que você decide, é uma vontade, uma decisão, é um mandamento da palavra de Deus que você precisa desenvolver, porque se você não perdoa, o Senhor não te perdoa. Se você não recebe o perdão de Deus, você fica num estado muito complicado espiritual. Você pode até perder a sua salvação. Então, muitas pessoas estão ancoradas num quadro de depressão porque não sabem perdoar. Aí, isso também, essa falta de objetivo na vida, objetividade na vida. São pessoas que não conseguem ter um destino, para onde que ela vai, o que ela vai fazer. Pessoas que elas vivem assim meio que sem rumo. Tenta fazer uma coisa, não dá certo, tenta fazer um curso, tranca, aí começa a fazer outro. Não tem direção. Isso está muito associado às figuras de autoridade, a figura paterna principalmente, né? Você não recebeu isso do seu pai, você não recebeu o amor que você precisava receber dos seus pais, o carinho necessário, a direção que o seu pai tinha que te dar. E você às vezes nem tem um pai, às vezes é criado por outras pessoas que não tem uma figura paterna, tem problemas com figura de autoridade, você não aceita ser direcionado. Então, isso tem a ver muito com essa questão dos distúrbios familiares, né? Da sua fragmentação familiar. Isso você precisa lidar com esses traumas, com esses problemas com o Senhor, porque o Senhor restaure esse déficit que você teve em relação aos seus pais, essa falta de direção que você não recebeu do seu pai, que você não consegue ter um objetivo bem definido na sua vida. O Senhor pode forjar isso na sua personalidade, o Senhor pode te abençoar, tá? Aí também outro fator de ancoramento que pode te colocar num quadro depressivo, nessa depressão espiritual, são alianças de sangue iníquas. E aí tem a ver com o que eu falei, com aborto, com suicídios, pessoas na família que já se suicidaram, e você está recebendo uma carga, uma perseguição correspondente. Por isso que às vezes você pensa em se matar, você pensa em morrer, esses pensamentos recorrentes de suicídio na sua mente. Ou você já tentou se suicidar, pessoas que já tentaram se suicidar, elas assinam um atestado de fracasso. Por isso essa falta também de objetivo na vida.
ela se sente muito fracassada. Pessoas que já tentaram se suicidar ou pensam recorrentes nisso, ela tem esse sentimento de que ela é uma fracassada. Tem um nível muito baixo, ela é complexada, ela tenta se afirmar, mas não consegue, tudo dá muito errado. Então, realmente as coisas começam a morrer na vida dela, né? Homicídios na família, né? Pessoas que já houve homicídio na família, ou se ela já cometeu um homicídio, está cumprindo pena, ou ela já saiu, mas ela não redimiu isso com Deus ainda, ela pode também estar ancorada por conta desse suicídio praticado, ou tentativa, ou pessoas na família que praticaram suicídios, que ela recebe essa carga espiritual, ou se a pessoa já cometeu um homicídio, mas ela já cumpriu pena, já se redimiu, e agora ela veio para Cristo, mas ela nunca tratou isso direito com Deus, nunca sentou para tratar isso pode ser, você pode estar ancorado nisso também. Tem a ver também com cirurgias espirituais, pessoas que já fizeram cirurgias espirituais, que já foram do espiritismo, já submeteram a passes, a tratamentos com os médiuns, e você nunca se libertou disso, ainda tem aqueles objetos, ainda tem esses efeitos espirituais na sua vida, você tem que redimir isso com o Senhor, tá bom? O ocultismo também, quando a gente fala de ocultismo, você está falando da feitiçaria, da bruxaria, da idolatria, pessoas idólatras que já foram muito envolvidas com idolatria, bruxaria, feitiçaria, fazendo feitiço para as pessoas ou recebendo feitiço. Então você precisa se libertar disso. E o Ministério de Libertação te ajuda, né? E por último, essa perda de entes queridos que você não consegue sair daquele quadro de luto. Vamos dizer que um quadro de luto normal, a gente coloca assim um tempo, uma margem, para que você consiga fazer o desfecho do velório, do enterro e chorar por esse ente querido. A gente traça assim um prazo de 6 meses. Esse é um tempo mais ou menos para que você consiga se reerguer. A depender também de quem é o ente querido, quando é muito sério, quando é um filho, é muito difícil de superar, quando é um marido, quando é um pai, o pai ou uma mãe, são pessoas muito próximas, muito importantes, então o luto realmente é muito demorado, mas se você já passa de 1 ano, você já está há muito tempo, você já passa de 6 meses, você vai entrando para mais de 1 ano, chorando diariamente, você não consegue fazer nada, só pensando nesse fato, então você já está saindo daquela depressão reativa que a gente falou, que é normal, que Jacó sentiu, que Elias sentiu, o que você sente porque você está sofrendo por uma perda, mas se você não consegue sair disso, já entra na depressão espiritual. Então você precisa tratar isso. Procura o Ministério de Libertação para fazer um desligamento dessas pessoas, para te redimir, para que você fale com Deus seriamente sobre isso. Você precisa de uma outra pessoa para orar por você, para interceder por você, para que você saia desse quadro de depressão. Então, isso mais ou menos é o básico de uma pessoa que pode estar ancorada num quadro de depressão espiritual. Se você não consegue encontrar uma resposta biológica através de exames médicos, e se você não teve uma perda, não tem nada, você não perdeu nada, você não perdeu o emprego, você está bem, você não teve uma perca considerável, você está ancorado numa depressão profunda, possivelmente uma depressão espiritual, meu irmão. Está ancorada no passado, nos traumas que você viveu, nos problemas familiares com seus pais, desde a infância, abusos, coisas que você se envolveu no ocultismo, problemas de prostituição, tá bom? Ou a perda de um ente querido que você não conseguiu reagir, ainda sofre, você pode estar ancorada dentro dessa depressão que a gente chama a depressão espiritual. Procure ajuda. O Ministério Abnegar trabalha intensamente com a depressão, pessoas que procuram o ministério, isso é recorrente, muito comum. Eu estou falando de crente, tá? Estou falando não é só pessoas que não são evangélicas, pessoas crentes que servem a Deus, que estão há muito tempo na caminhada, mas que estão sofrendo. E agora eu quero falar especialmente para você que se identificou com alguma coisa que eu falei aqui, que você está percebendo, bom, eu não tenho, já fiz exames, o meu problema não é biológico, eu não estou sofrendo nenhuma perda na minha vida, mas eu não consigo sair dessa depressão. É para você que eu quero falar agora. Essa passagem de 1 Samuel vai falar
de Davi e Golias. Eu digo que Deus me falou, olha, faz essa analogia com Golias. Então, Golias é a depressão. Esse é o Golias da tua vida. E você é o Davi corajoso que vai ter que enfrentar esse problema. O Senhor está querendo essa postura. Aquele Davi menino, não é o Davi rei ainda, aquele Davi que começou a vida, mas ele era um jovem muito disposto. Ele não teve medo de enfrentar esse grande gigante. Ele se superou em relação a todo o exército de Israel. Todos os exércitos, todos os soldados estavam morrendo de medo de Golias, porque era um homem de batalha, era um homem de guerra, um homem forte, era um grande guerreiro. Mas Davi, ele disse assim, ó, eu vou lutar contra esse gigante. E hoje, a depressão na tua vida é esse gigante Golias. Eu sei que é tão grande esse problema, é tão profundo esse negócio, que poucas pessoas conseguem te entender. Se não for uma pessoa da área da saúde, um psicólogo, um psiquiatra ou uma pessoa sensível, te entende. Ou então um libertador, que ele tem esse olhar clínico da alma. Ele é um mapeador da alma. Ele é um profissional de esquadrinhamento de problemas da alma, da dor da alma. E ele vai te entender. Ou esses profissionais que já estão habilidosos para trabalhar com isso, né? Os assistentes sociais, os psicólogos, os psiquiatras, as pessoas que já sabem lidar, ou um libertador, que vai entender além dessa parte biológica, vai entender essas áreas, outras áreas, sem desprezar a medicina de forma alguma. Claro que a ciência está para ajudar, você precisa procurar esses profissionais também, mas precisa encontrar alguém que te ajude na área de libertação. Se a tua depressão ela não tem a ver com depressão reativa ou biológica, e ela é espiritual, que está ancorada naqueles quadros que eu te falei. Você precisa de encontrar um libertador, uma pessoa, um bom discipulador, uma pessoa que domine essa área para orar com você, para te ajudar. Então Deus apresenta esse quadro para você, ó. Golias é a tua depressão e você tem que se tornar como o rei Davi, como Davi ainda, menino, né? Então, primeiramente, como vencer um gigante? A primeira coisa que Deus te fala, meu irmão, não pode fugir da luta, não pode se isolar, não pode se trancar no quarto, não pode se suicidar, não é isso que o Senhor te fez. Tem muitos evangélicos hoje, inclusive pastores, que estão se suicidando por falta de ajuda, porque não conseguem sair desse quadro de depressão. Irmão, a palavra do Senhor está aí para te ajudar. Procura ajuda. Se a psicologia, se a medicina não está te ajudando, procura um ministério responsável de libertação, um ministério sério de libertação. Existem muitos libertadores bons que o Senhor tem levantado no Brasil. Tem o EFOL, que é uma escola de formação de líderes, o pastor Cote é um grande libertador. Temos aqui à sua disposição o Ministério Abnegar, que consegue trabalhar com qualidade, com seriedade nesses temas. Você entra em contato com a gente, não deixa o Satanás te destruir, não deixa esse Golias destruir tua vida. Você não deve fugir dessa luta. Olha só o que Davi falou para o rei Saul. Saul falou assim, ó, que todo mundo estava com medo e Saul estava preocupado, mas Davi falou assim, ó, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Davi disse assim, ó, eu me apresento, não vou permitir que esse gigante destrua o exército. Você é um soldado de Cristo. Faça como Davi, diga assim, eu vou enfrentar esse gigante na minha vida. Eu não vou permitir que isso derruba, me destrua. Eu não nasci para ser destruído por uma depressão. Que esse exemplo de Davi te ajude. Outra coisa, deposite sua confiança em Deus. Não deposite nas tuas forças ou no homem. Respondeu Saul a Davi, ó, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Realmente, a depressão é um gigante. Às vezes você não consegue lidar só com ela, não. Aí Saul fala, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Esse homem nasceu para a guerra. Ele nasceu para a guerra. Significa que Deus está te falando, essa depressão ela é valente. Ela é valente. Ela pode te matar, ela pode te destruir. Isso não é uma brincadeira, não é uma doencinha, não. É uma coisa grande. Aí você tem que fazer como Davi, ó. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta de ovelhas do seu pai. Ele não ficou com medo.
Quando aparece um leão ou urso, ele leva a ovelha para o rebanho. Ele está falando assim, ó, eu sou jovem, mas eu tenho uma experiência com Deus. Ele está falando assim, eu já vivi o sobrenatural de Deus na minha vida. Se lembra que o que Deus já fez na tua vida, de quantas vitórias Deus já te deu. Você tem que fazer como Davi fez. Ele lembrou do que ele fazia lá quando ele era pastor de ovelhas, que ele já enfrentou um leão, já enfrentou o urso, e o Senhor ajudou ele. Por que agora esse gigante que se apresenta você não vai conseguir, meu irmão? É só uma questão de posicionamento. Você tem que ter um diário onde você nota as bênçãos que Deus já fez, as vitórias que Deus já te deu. Eu tenho um diário que eu anoto as coisas que Deus já fez, porque quando eu tô triste, achando que eu vou desistir, eu volto lá nessa agenda, eu lembro do que Deus já fez na minha vida e isso me dá ânimo. Deus está te falando assim, lembra que eu já te livrei de muitas coisas, de muitas ciladas. Não é essa depressão que vai te destruir. Você vai sair dela. E você não pode pensar também que você vai ser derrotado. Você tem que tirar isso da tua cabeça. Aquela passividade, eu não consigo, eu não posso, eu não vou sair. Isso é passividade, não pensa. Davi também não pensou, porque Golias, ele começou a desprezar, começou a dizer assim, eu vou te destruir, eu vou te matar. Olha só o que ele fala para Davi, isso aqui é Golias. Ele olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo de boa aparência, e fez pouco caso dele, e disse Davi, olha só o que Davi respondeu para Golias, por acaso eu sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi. Isso aqui foi Golias que falou, né? Por acaso eu sou um cachorro? Que você vem pra mim, porque ele viu, mas quem é esse menino que tá pensando que vai lutar comigo? Eu sou um cachorro, por acaso? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocou seus deuses, são coisa infernal. E ele disse, vem aqui, darei a sua carne às aves do céu e os animais do campo. Isso é uma afronta, é o que a depressão tá fazendo contigo. Eu vou te matar. Você não vai sair disso, eu vou dar a tua carne pros abutres. Você vai morrer na tristeza. Satanás está falando isso para você. Isso é uma coisa maligna. Você tem que responder como Davi fez. Ele sabia que não era com as suas próprias forças que ele ia conseguir. Mas ele falou assim, disse Davi ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você desafiou. Olha só, quem está te desafiando é o diabo. Então, Satanás está te desafiando o próprio Deus com essa depressão que ele colocou na tua vida. Seja porque você provocou, seja porque você vem de uma história muito caótica em relação à sua família. Mas Deus vai te tirar disso. Não é na tua força. Você tem que voltar para o Senhor. Você tem que pedir para o Senhor te ajudar. Faça como Davi. Enfrenta esse gigante. Vai no nome do Senhor. Vai na fé. Pega o pouco que tu tem, o pouco de entendimento que te restou, a lembrança, mesmo que seja fraca, que Deus já fez na tua vida. Toma isso, que é aquelas pedrinhas que Davi colocou numa funda e começou a girar. Ele não foi com uma espada, porque ele não conseguiu nem sequer colocar a roupa de guerra de Saul, né? A armadura de Saul era muito pesada. Ele falou, não, eu não consigo usar isso. Eu vou com a arma que eu sei usar, que é... Ele tinha uma funda e ele matava e afugentava os lobos com isso. Então era a arma que ele tinha. Ele falou assim, eu vou com a minha arma, com o que eu tenho, com o meu entendimento, mas o Senhor que vai vencer por mim essa batalha. É o Senhor que vai vencer. Então essa mensagem que eu trago para você, irmão, não deixa se abater. Procura ajuda, procura alguém, procura um pastor experiente que vai entender, que não vai te julgar, que não vai falar que isso é besteira, que vai entender essa tua dor. Procura um libertador, procura um psicólogo experiente. Ora ao Senhor Jesus para que Ele te dê sabedoria de como você agir. Pede, Senhor, fala comigo através da tua palavra, fala comigo através de um hino. Vai para os cultos de oração, meu irmão. Reage. Você não nasceu para ser morto e ser destruído por uma depressão, por essa opressão maligna. O Senhor me deu esse hino logo quando eu acordei, da Amanda Vanessa, que isso tá no auge esse hino, muito nas redes sociais, e o tema é adorar. É adorar.
E é tão lindo, irmãos, a letra desse hino é muito lindo. E olha só o que fala a letra. A letra fala assim, ó: é adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor se consome. Ela começou a tocar, esse fundo musical é a música. É adorar acima de tudo, é adorar no dia de luto. É adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando te falta tudo. Quem nunca pensou em desistir? Uma pergunta. Quem nunca pensou em parar? Quem nunca pensou em mudar os planos da sua vida, deixar tudo para lá? Olha só que letra linda. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho? Não é assim que uma pessoa depressiva se sente? Olha o que o Senhor falou, né? Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. E o que fazer? Duas perguntas. E o que fazer? O que eu posso fazer? É quando no fundo do poço que você está, perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e você vai conhecer a derrota. Então, ela volta a repetir e diz: é adorar, é adorar. Quando a gente está falando de adorar, muitas vezes você não consegue cantar. Não consegue cantar. Mas a Bíblia diz que a gente pode orar com gemidos. Sabe? Chora então. Só chora, respira, chora. Chora que o Espírito Santo ele vai traduzir essa oração para o Senhor Jesus. Ele vai dizer a dor que está no teu coração. Ele vai traduzir para o Senhor essa angústia que você está vivendo. E o Senhor Jesus vai começar a trazer esse bálsamo na tua vida, de cura. Você pode estar como a letra dessa música, querendo desistir, querendo parar, deixar tudo para trás. Você se sente lá no fundo do poço, como uma folha seca, como se tivesse esgotado teus sonhos, não tem caminho para você seguir. As lágrimas rolam, as portas estão fechadas, as luzes estão apagadas. Você já perdeu coisas que não vai voltar, é aquele relacionamento que acabou, que não volta. Aquele ministério que você fez besteira, que você perdeu a tua moral, você perdeu o teu respeito. Aquele momento que você tem que se afastar um pouco do ministério, como Davi fez quando ele pecou e quando Absalão estava tentando matar, ele saiu do palácio, ele abandonou. Você precisa também dar um tempo, se você está caído, dá um tempo ministerial, se afasta, procura um refúgio no Senhor, para que o Senhor conserte a sua vida, para que o Senhor tire essas feridas que se instalou, que essas lágrimas que estão nos teus olhos, essas perguntas que você não tem resposta, essa vitória que nunca chega, essa derrota que você vem amargando por muito tempo. Fala com Deus. O Senhor te criou, o Senhor sabe o que é sofrimento, porque Ele sofreu, Ele foi homem de dores, Ele sabe o que é padecer, muito mais do que você. Ele foi cuspido, foi bofeteado, foi xingado, foi escarnecido, ficou nu publicamente, foi traído. Se tem alguém que consegue entender o que tu está passando, meu irmão, é o Senhor Jesus. É para Ele que você deve recorrer nesse momento difícil. Pedir que o Senhor tire essa angústia do teu coração. Que o Senhor mostre uma saída para você. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar essa manhã para você, que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero orar por você agora, para que o Senhor tire essa angústia que está no teu coração. Essa dor que se instalou, que você não consegue lidar com ela. Feche teus olhos agora, eu vou orar por você. Senhor, apresento esta pessoa neste momento, Deus, que está sofrendo, que está ouvindo está vendo esse vídeo, ouvindo tudo o que foi falado, está chorando. Que neste momento o Senhor tocou no coração dela e o Senhor está chamando ela para um encontro novamente com o Senhor, para que o Senhor consiga restaurar essa vida, para que o Senhor traga novamente alegria a esses lábios que ela tanto precisa.
Aquele abraço que ela espera e ninguém dá, e o Senhor quer abraçar. Neste momento, meu Deus, que esse vídeo, que essa mensagem consiga caminhar na rede social, nessas redes sociais, que sejam compartilhados para que quem precise ouvir, quem precisa dessa palavra, que o Senhor vá de encontro a esse coração ferido. Eu oro, Senhor, para que o Senhor desça com uma providência, para que o Senhor mostre o caminho que essa pessoa precisa, a pessoa certa, o ministério certo. Existem pessoas que têm capacidade de ajudar. Direciona o Senhor, direciona essa pessoa que está nesse quadro, que está nessa zona de ancoramento depressivo, mas que ela precisa de ajuda. Eu clamo a Ti, tem misericórdia. Não deixe essa pessoa se suicidar. Não deixe ela desistir, abandonar. Não deixe ela paralisar, Senhor, porque o Senhor tem um projeto na vida dela. E os Teus planos não podem ser frustrados. O Senhor vai restaurar. Eu creio que o Senhor vai fazer algo tremendo. Eu creio que Deus vai fazer algo tremendo na tua vida. Lembra das coisas que o Senhor já fez. Senhor, traga a memória dessa pessoa tudo que o Senhor já fez, os problemas que o Senhor já ajudou ela a sair, aqueles problemas impossíveis, Senhor, que ela achava que não ia conseguir, mas que ela conseguiu achar a saída. Lembra agora para ela, para que ela se recorde que o Senhor é Deus, que o Senhor estava com Davi naquela luta com Golias, que o Senhor deu uma estratégia para Davi vencer aquele gigante, e esse gigante da depressão que se apresenta, dá uma estratégia para ela. Dá aquela coragem que o Senhor deu para Davi de enfrentar Golias, de enfrentar leão, de enfrentar urso. Ela precisa dessa coragem para se levantar. Eu libero sobre a tua vida um espírito de força. Eu declaro assim na tua vida que você vai ter um espírito de ânimo, de coragem, um espírito de rompimento desse quadro que você está. Você vai sair agora em nome de Jesus, você vai se levantar. Eu declaro sobre ti essa palavra de ânimo. Se levanta agora em nome de Jesus. Sai desse quarto. Toma um banho, toma um café, almoça. Chama alguém, pede um abraço da pessoa que está tentando te ajudar. Vai para a tua igreja, pede oração, abre a palavra de Deus. Abre nesse Salmo 18, leia o Salmo 18. O Senhor vai te tirar desse quadro, meu irmão. Acredita, tenha fé. Eu creio que essa mensagem vai te tirar desse quadro de depressão. Pelo menos vai te ajudar a se levantar. Começou hoje na tua vida. Deus vai mudar hoje a tua história. Eu creio, eu oro a Deus, vou orar por você. Nós temos grupo de oração. Olha, eu sei o que o Senhor tem me falado. Eu sei o Deus que eu tenho crido. O Senhor me levantou 4 horas da manhã para gravar esse vídeo, porque você precisava ouvir isso. Não foi à toa. Deus falou diretamente ao meu coração. Para você que está nesse quadro de depressão, Ele vai tirar você disso. Ele tem um propósito na tua vida. E a obra que Ele começou na tua vida, Ele vai terminar. Você não vai morrer nesse estado. Se levanta. Tenha força. Porque Deus é maior do que esse demônio. É maior do que essa depressão que se apresenta. O nosso Deus, Ele é um Deus de batalha. E Ele está com você. Ele vai te ajudar, porque você também é um guerreiro. Você é um pastor. Você foi comissionado para o ministério. Você foi comissionado para cuidar de vidas. Você que abandonou o teu ministério, você está em pecado. Se levante. Volte ao primeiro amor. Se é pecado que te deixou nesse estado, meu irmão, levanta. Pede perdão ao Senhor. Se reconcilia com quem preciso for. Que Deus vai te tirar desse problema. Se está cansado ministerialmente, dá um tempo. Não vai morrer de tanto trabalhar. Não é para isso que Deus te chamou, para o ministério acabar contigo, para você ser vítima do teu ministério, meu irmão. Dá um tempo. Vai sair com a tua família. Tira férias. Você não foi feito para trabalhar igual um louco. Ei, a noiva é de Cristo, não é sua não. Você está cometendo o adultério, meu irmão. Vai cuidar da tua família. A noiva é do Senhor, a igreja é o Senhor que cuida. Tira isso da tua cabeça, é um paradigma. Você pensa que você é insubstituível, você morre e Deus levanta outro com mais dons do que você, com uma pregação melhor do que a sua. Você tem que se aperfeiçoar na palavra. Dá um tempo. Aquele momento de você voltar ao quartel para se recarregar
É isso que você está precisando. Não vá morrer por isso. Tem muitos pastores se suicidando por conta de depressão, porque não aguenta tanta pressão. Você está pensando que pessoas chegam o tempo todo para te ajudar. Isso é uma carga. Você precisa de uma cobertura espiritual. Você precisa de uma cobertura de oração. É a mesma coisa quem milita em libertação. Você ouve muita coisa, muito drama. É muita gente maluca, é muita gente sofrendo. E você precisa de um suporte. Tem hora que você tem que ir. Senhor, cuida de mim. Cuida da minha alma. Manda pessoas para orar por mim, para me ajudar, porque não tem ser humano que aguente, meu irmão. Olha, a palavra do Senhor para você é adora. Adorar não é só louvar, não. Adorar é buscar a Deus. É lembrar das coisas que Deus fez na tua vida e se recorrer a elas. Adorar a Deus é saber que só Ele é o teu refúgio, só Ele pode te ajudar. É quando você coloca Deus em primeiro lugar e diz assim, só o Senhor pode me ajudar nisso, o médico não pode, eu já tentei de todas as formas, já procurei e não consegui. Senhor, o Senhor é a fonte inesgotável de sabedoria, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor pode me curar. Isso é adorar a Deus. É quando você coloca Deus como alguém que pode tudo, que você crê com as suas últimas forças, você coloca em primeiro lugar, isso é adorar, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu tenho para você. Eu espero que Deus tenha tratado o teu coração, tenha te ajudado. Se você se sentiu abençoado com esse vídeo, compartilha, meu irmão. Tem muita gente precisando ouvir isso. Acredita em mim. A gente atende muita gente com depressão. Não é pouco. E dentro do corpo de Cristo, muita gente com depressão. Isso não é só para as pessoas que estão fora da igreja, não. É para crente também. Isso não é besteira. Ou você está ancorado num quadro espiritual, ou você está numa depressão existencial momentânea, ou você está doente mesmo, você precisa de médico para te ajudar. Nem tudo é demônio, tá? Nem tudo é demônio. Tem coisa que você precisa de um profissional de saúde, sim. E outra, não é para abandonar o teu medicamento, não. Só se Deus te orientar, meu irmão. A gente tem que ter sabedoria. Você vai fazer um tratamento de libertação, mas você também continue com o seu medicamento. Quem vai te dar alta não é o Ministério de Libertação, não. É o médico que vai te dar alta. Ele é o profissional de saúde capacitado, qualificado para te dar alta. Esse negócio de ficar se automedicando, parando de tomar remédio na hora que quer, isso tá errado. Você não tem qualificação para decidir isso. E nem pastor nenhum, e nem ministro de libertação nenhum pode falar para você parar. Quem que decide isso é o seu médico. Ou o próprio Deus. Mas não vá nisso. Tem gente que começa a fazer um tratamento, abandona os remédios. Está errado. Essa forma de atendimento, essa forma de liderança conduzir isso está totalmente errada. Não é assim que o Ministério Abnegar trabalha. Se você tem uma receita, se você tem um tratamento médico, você vai continuar. Quem vai te dar alta é o teu médico. Mas nós vamos orar por você, para você conseguir. E o médico vai vendo que você está melhorando, ele vai suspendendo. A gente cansa de ver isso. Né? Deus vai ajudando você espiritualmente, aí o teu próprio médico fala, olha, você está muito bem, eu vou suspender, vamos observar, se voltar, você volta com o medicamento, e não volta mais, porque o Senhor já curou. Mas é assim, tem que respeitar o profissional, você tem que respeitar, é um profissional que estudou, ele está capacitado para isso. Mas o nosso Deus também opera milagre. Você tem que trabalhar com os recursos que Deus te deu, meu irmão. Se você já foi na medicina e não está dando jeito, vê se não é uma depressão espiritual, procura o Ministério de Libertação para te ajudar, tá bom? Olha, eu desejo que você saia desse quadro triste, desse ancoramento depressivo. E eu creio que Deus vai te ajudar. Eu vou orar pela tua vida, deixe teu comentário, peça para entrar nos nossos grupos privados, o Ministério. Entra no Instagram, solicita a entrada nos grupos internos, vai no YouTube, tá na descrição do link aí. Entra, meu irmão. Não fica fora do mover de Deus. Não fica fora do que Deus quer te ajudar. Peça ajuda a quem pode, que é o nosso Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Já me estendi demais nesse vídeo. Mas era isso que Deus tinha. Era isso que Deus queria te falar. Foi do coração de Deus essa mensagem. Não foi nada da minha mente. O Senhor me acordou para falar isso para você. Eu espero que o Senhor te dê força. Que essa força que eu proferi, que eu profetizei para a tua vida, você já esteja bem. Conta o teu testemunho pra gente, dá um feedback do que você ouviu, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, fique com Deus, que o Senhor te restitua tudo que você perdeu.
Você não vai ficar no fundo do poço, não. Você vai ser uma pessoa vitoriosa, você vai contar a vitória e você vai sorrir dizendo que Deus é o médico dos médicos. O Senhor fez maravilhas na tua vida. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe grandemente, tá bom? Abraço no coração de todos.